boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live pelo Instagram. Estamos aqui novamente com a Silvia Oliveira da Arcano Terapia e ela vai trazer para nós o oráculo terapêutico. O que será isso? Confesso a vocês que eu não conheço oráculo terapêutico, é algo novo para mim. Bastante interessante, que eu adoro oráculos. E aí vamos aguardar a Silvia e ela vai explicar para nós o que é isso e ainda vai fazer um carteado com ele para a gente entender melhor, né? Eu acredito que ele traga instruções, né, bastante terapêuticas, né, a fim de autoconhecimento e até nos conduzir a uma terapia. É o que eu penso sobre ele, tá? Mas é bem interessante o tema dele, né? Então ela vai explicar melhor pra gente. E estamos aguardando ela entrar aqui. E assim que ela entrar, vai dar uma introdução, vai se apresentar um pouquinho e vai falar sobre o oráculo, né? Tão interessante esse tema. Oba, bora lá. Vamos ver aqui que ela já chegou com a Silvia e vamos falar aí sobre o oráculo terapêutico. O que seria isso? Oi, Rê. Oi, cadê você? Oi, cadê você? Eu tô aqui, tô enxergando você de boa. Nossa, e não dividiu a página, você acredita? Pra mim, dividiu. Não. Dividiu, eu tô vendo você, você tá rindo. Agora você pode rir, franzir um pouquinho a testa. Tem o Ganesh atrás de você. Então, eu tô te vendo perfeitamente. Meu Deus, cada hora é uma história, né, com esse Instagram. Vamos tocando. Olha, eu acho eu acho que o mais importante nessa história toda é a gente conseguir fazer a live e falar um pouco a respeito do oráculo terapêutico, né, que a gente se propôs nesse domingo a comentar e falar um pouco da experiência que eu tive com esse oráculo, que eu fiquei muito encantada com ele. Faço uso desse oráculo como ferramenta de processo de individuação da minha parte, assim como eu uso esse oráculo também nos meus atendimentos com os meus clientes. Eu posso apresentar o oráculo, Rê? Sim, eu acredito que as pessoas estão enxergando nós duas, né? Sim, eu acredito que elas estejam enxergando nós duas. Se não estiver, sinaliza aqui pra gente, aí a gente vê o que faz, se entra e volta novamente, né? Se você falou não que sei, tá me entregando, tá tudo certo. perfeitamente, tá tudo ok. Esse aqui, como você não consegue enxergar, mas eu acho que o pessoal consegue enxergar, é o oráculo terapêutico dos acordos espirituais da Aline Elisângela Schultz, da editora Luz da Serra. A primeira que eu tive contato, esse aqui é o livrinho que vem com o oráculo. A Aline, que além de ser... Ó, tá todo mundo enxergando. Ai, perfeito. Maravilha. Vamos lá, perfeito. É o mais A Aline, importante. ela é uma médium de grande valor e também é uma professora de educação física. Então, ela tem muita didática. Então, esse aqui é um livro norteador para você ler, para você poder jogar. Mas ela oferece um curso à parte e um livro que é um material complementar, tá? Eu li essa parte aqui e as cartas. Vem para nós algumas cartas aqui, ó. O grupo de mensagens, que são 80 cartas aqui. O grupo de ação. Olha,
tem a inovação da Schultz. Olha, eu tive o meu primeiro contato com ela, Flávio, foi no meu curso de desenvolvimento mediúnico, na Universidade Carmen Sunkai, com a professora Rose, também uma médium de grande valor, que é uma Giovanni, que tem me acompanhado dentro do meu desenvolvimento. É super importante a gente também colocar que a mediunidade, Renildes, não é apenas a incorporação. Eu, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, eu sou Ikege. Eu não recebo. E mesmo assim, eu trabalho a mediunidade. Então, você pode trabalhar a mediunidade com os oráculos, com as runas, com o reiki, com as curas plânicas, com mesa de Ouija, com mesas radiônicas. É um trabalho para você potencializar a sua sensibilidade, que todo ser humano tem esse dom mediúnico. Sim. O problema é que, na maioria das vezes, nós não nos propusemos a esse tipo de desenvolvimento. Perfeito? Então, foi com ela que eu tive esse contato e entendi, perfeito. Eu tive esse contato e foi uma situação muito bacana que nós fizemos, a tiragem de vidas passadas, Flávio, e todos nós, a gente acessou os arquivos acásticos de uma companheira nossa, a Sandra, e a gente descobriu um dos motivos dela ter muita tosse, um dos motivos dela ter problemas na garganta, porque todos nós vimos o momento em que ela foi envenenada. Olha que e foi muito interessante todos nós termos, por meio de trabalhos de hipnose espiritualista, a gente conseguiu acessar esse arquivo acástico e falar um dos motivos dessa pigarra, dessa rouquidão e, às vezes, até o medo de se expressar, que é uma das raízes aí também do oráculo terapêutico. Era uma mulher que era um homem, ela não era uma mulher, era um homem em vidas passadas, e ela era como se fosse um juiz, e não agradou muita gente. Foi vítima de envenenamento. E foi uma situação bastante peculiar para a gente ter experienciado. Eu fiquei bastante impactada, e no sentido da gente conseguir entender como é que reverbera algumas situações das nossas vidas passadas no nosso momento agora presente nessa vida encarnada. Bom, aí a gente tem aqui os outros grupos, que é o grupo da raiz. Perfeito aqui, Flávio. O grupo de resgate. O grupo de instrumentos divinos. E, para finalizar, o grupo de ação. Você pode, a Aline falou que a gente pode trabalhar também essas cartas com outros oráculos. Então, eu vou trabalhar com oráculo de vidas passadas, eu posso trabalhar com tarô, eu posso trabalhar com baralho cigano, e assim por diante. Bom, tudo bem aí? Ficou claro? Então, eu não vou fazer para vocês uma resenha. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Bom, no momento em que chegou para mim esse oráculo terapêutico da professora Aline, foi bastante positivo para mim. Eu comprei pela Amazon, tá? É mais barato do que pelo Mercado Livre. Eu comecei a entender um pouco a respeito do que vem a ser esses acordos espirituais. E o que são esses acordos espirituais? São os reais motivos que nos levam a voltar para o planeta Terra. E, na maioria das vezes, são motivos em que a gente tem dificuldade de perdoar, motivos no sentido da gente ter dificuldade de amar a nós mesmos. E
motivos no sentido da gente aprender a conviver e a contribuir para a humanidade, em termos de causas coletivas. Eu falo no sentido de amar a nós mesmos, porque às vezes a gente ouve alguns coaches, alguns terapeutas falando para a gente, você precisa desenvolver o amor próprio, você precisa se amar mais. Mas como é que a gente vai se amar mais se a gente não se conhece? E o oráculo terapêutico, de certa forma, ele te dá aí uns norteadores no sentido de você potencializar esses acordos espirituais que você fez anteriormente, antes de encarnar. Uma coisa que eu achei bastante interessante aqui, no oráculo terapêutico, é a respeito dos grupos, tá? Que estão aí nas cartas. Quando você desencarna, você vai para o CAC, Conselho de Amparo Kármico, que é administrado pelo quarto raio do mestre Serafis Bey. O quarto raio fala a respeito de um mestre que a última encarnação dele em Terra, reinos que eu estava pesquisando, foi na antiga Atlantis. Olha que... Ele finalizou a vida terrena como sumo sacerdote de Atlantis e ele também foi sumo sacerdote egípcio. E ele vem como um mestre bastante disciplinador. Então, vamos dizer ali, dentro dos engenheiros da fraternidade branca, é como se ele fosse o gerente ali que vai dizer o que é que você precisa trabalhar dentro desses grupos, tá? Uma das maneiras, além disso, o quarto raio fala muito da questão de como é que você cocria a sua realidade. Ele traz para a gente, esse raio, uma maneira da gente sublimar, né, as nossas lacunas inferiores por meio da mão artística, por meio da criatividade. Tanto que quando a gente trabalha na mesa radiônica dos Sírios, cai muito assim criatividade divina no quarto raio, que é o raio que ele rege. Uma das maneiras de você se sintonizar é por meio de música clássica. E esse quarto raio, você sente esse raio mesmo numa ópera que se chama Aida. Então, dá para você, de certa forma, sentir a vibração, né, harmônica desse raio por meio também das ondas musicais. Tudo bem? Perfeito? Perfeito. Uma das coisas também que eu acho bastante interessante dentro da minha experiência com esse oráculo é que em nenhum momento a autora fala sobre o futuro. Ela fala que esse oráculo trata do nosso momento presente. O passado já foi, o futuro não existe, e o que a gente tem é o aqui e o agora. Então, bate muito com as ideias da mãe Girley e Avanju, que fala que é para a gente olhar o nosso passado, entender a nossa narrativa, criar estratégias para o nosso presente, para a gente projetar um futuro melhor. Quem faz o nosso futuro somos nós, as variáveis dos nossos futuros. Nós temos vários futuros dentro de um futuro. Então, a gente não fica escravo dos deuses ou do destino. O que esse oráculo quer e o que os mestres ascensionados querem é que a gente faça escolhas mais conscientes dentro da nossa narrativa de vida atual e que a gente cumpra a nossa missão espiritual. Então, a gente leva até mesmo, durante um momento que eu estava trabalhando com esse oráculo, no meu processo de evolução espiritual, que eu tiro umas cartinhas todos os dias para mim, eu pensei muito, Rê, porque a gente está no Setembro Amarelo, nas questões do suicídio.
E por que é que por que é que as pessoas não podem, de certa forma, cortar a sua linha de vida? Porque você fez acordos. Você se comprometeu com as pessoas. E no momento em que você desencarna, você é uma representação vibracional do seu estado de espírito. E, de repente, você não cai no quarto raio dos serafins bem. E, de repente, você não cai na colônia dos senhores do karma. E aí? O que eu fiquei pensando foi, do mesmo jeito que um cara que é estuprador cai numa cadeia e você sabe que ele leva o maior pau, se você rompe com seus acordos espirituais, o que é que pode vir a acontecer? E é muito difícil entrar na fila do pão da reencarnação. Então, antes da gente pensar em suicídio, o mais importante é, vamos aguentar o tranco e tentar fazer as coisas direitinho para cair no arcano do mundo, apesar dos altos e baixos. E tentar cumprir as coisas como foi solicitado, pedido. Melhor fazer bem feito do que ter que fazer de novo. E uma das grandes perspectivas que eu tenho sobre o suicídio é: as pessoas não se matam porque elas querem tirar a vida. As pessoas se matam porque elas não toleram um determinado tipo de situação. E aí elas não conseguem encarar. Eu tive um caso com mesa radiônica, concomitantemente com orações de Arcanjo Miguel, que a pessoa tentou cometer o suicídio. Tomou veneno. Mas antes cometeu uma tonteria de ter esfaqueado outra pessoa. Graças a Deus a lesão não foi superficial. Não suportou a ideia de ter machucado, não suportou a ideia de poder ter que responder a um processo de ir preso. Enfim, é o não suportar as ações. Só que até que ponto nós fomos negligentes frente às situações que nós mesmos criamos. E o mais importante nesse oráculo é que vem um grupo de resgate que diz o seguinte: pedir ajuda. Pedir ajuda não significa fraqueza. Pedir ajuda significa que num determinado momento da tua vida você não consegue seguir sozinho e que você precisa que o outro te ampare. Não existe mal nenhum em pedir ajuda. Não é momento de fraqueza, é momento de fortaleza. E em nenhum momento nós estamos sozinhos aqui. Nós temos os encarnados e os desencarnados nos auxiliando. Nós não estamos só. É apenas uma ilusão. Bom, no momento em que a gente cai aí no nosso processo de reencarnação e o que é que nós precisamos trabalhar, aí nós temos aí os grupos que nós vamos trabalhar, que são os grupos de resgate, o grupo de raiz, instrumento divino, mensagem, ação e ajuda. Num desses grupos, nós vamos cair. E nesses grupos, nós vamos ter que trabalhar. Não sei se vai dar tempo da gente falar a respeito de todos os grupos. Eu vou pontuar alguns grupos que eu acho interessante da gente falar e comentar. Então, o que vem a ser o grupo do resgate? O grupo do resgate fala, de certa forma, aquilo que é que eu preciso resgatar nessa encarnação. Então, um dos resgates vem aqui o grupo dos viciados.
Os grupos dos viciados são os suicidas, são aqueles que têm compulsões, às vezes por drogas, por sexo, por comida, por ganância, muito preso à matéria. E qual é o desafio dessa situação toda? Principalmente quando a gente está num vício, seja de drogas ou de pessoas, ou seja lá, de comportamentos, primeiramente vamos, de certa forma, declinar o prazer imediato para um projeto de vida maior. Isso vai exigir de mim ou de nós persistência e constância e força de vontade. Não vai ser fácil e a gente vai ter que aprender que dentro desse percurso a gente vai ter altos e baixos e recaídas. E quem vai estar do nosso lado vai ter que entender um pouco esse nosso lado de vulnerabilidade. E os viciados têm uma mania muito grande de transferir a felicidade para terceiros. O que é que o outro vai pensar de mim? É um momento também da gente trabalhar a automisericórdia e o autoamor. Aí é o autoconhecimento, o amor próprio. Eu não preciso da validação de ninguém para que eu seja eu mesma. E bate muito, eu relaciono muito com a mesa radiônica, quando a gente faz a mensuração, o quanto eu sou eu mesma e o quanto eu me permito ser eu mesma. Bom, aí a gente vai para o grupo dos apegados. Inês, a minha cliente é Inês. O que eu mais vejo dentro dos settings oraculares são os apegados. Apegados a pessoas. Apegados. Oi, Inês! Legal você estar aqui. Apegados a pessoas, apegados a objetos, apegados a trabalhos, apegados a animais. O grande desafio aí é que existe ciclos na vida da gente. É como a carta do caixão no baralho cigano. Nós estamos apegados às situações e a vida é transitória. Tudo tem o seu começo, seu meio e o seu fim. Um momento isso vai acabar e a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Uma vez eu peguei um cliente que não conseguia mais prosseguir na vida porque ele foi demitido. E ele tinha um determinado cargo e ele não conseguia, ele ficou preso naquele passado, num 8 de espadas. Ou pessoas que são apegadas demais a determinadas outras pessoas e acham que aquela outra pessoa vai preencher o vazio da vida dela, da solidão dela. Antes de desenvolver, querer se relacionar com alguém, é bom a gente desenvolver um caso de amor muito bonito com nós mesmos, ou nós mesmas, para posteriormente a gente conseguir amar alguém. Vem os cobiçadores. Oi, Silvia, eu estou aqui. Oi, Irani! Obrigada! Também minha cliente. Nossa, amo a Irani. A Irani também é Ikeji. Olha, os cobiçadores, ou você é uma cobiçadora ou um cobiçador, ou você é vítima dos cobiçadores. Os cobiçadores são pessoas manipuladoras, controladoras, corruptas, perfeccionistas. Sabe aquelas pessoas, Renildes, que dá vontade da gente dar na cara? Eu tenho esse problema, né? É a minha lacuna de inferioridade. Eu devo ter falado lá no quarto raio, que eu juro no pé da cruz que eu não vou matar ninguém, eu não vou dar na cara de ninguém, ó. Juro, juro. Porque são gente
chata, que dá vontade da gente socar. O que é que eles querem? Que a gente trabalhe a tolerância. Exatamente. Exatamente. Eu não sei se eu vou passar de ano. Essa pergunta eu pulo no vestibular, depois eu respondo. Quando eu me deparo com essas situações, eu desvio que nem a raposa do baralho cigano. Eu passo longe. Eu não sou da Atena para dar dentada, cadeirada, chutada. E eu também tenho muitas dificuldades de trabalhar com os Pablos da vida. Porque, na realidade, eles estão ali no grupo dos cobiçadores, entram no raio de ação da pessoa, no sentido de entrar no outro num nível de estresse limite. Se você não tiver inteligência divina e não ter repertório e referência, você cai feito uma criança. E quando você vê, você é um adulto tendo um comportamento de criança de quinta série, de jardim da infância. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Bate na minha cara. Briga comigo se você for homem. E a gente é infantil e vai pelos instintos básicos. Controle os seus instintos para que os seus instintos não te controlem. Fácil dizer, difícil fazer. Aí nós vamos para os buscadores. Aí eu fiquei pensando, como é que eu posso ser uma buscadora se eu não passei pela faixa, né, dos cobiçadores? Os buscadores somos nós que estamos aí ouvindo palestras, lives, estudando frente à espiritualidade, buscando o conhecimento espiritual, trazendo a boa palavra, o bom caminho. Aí vem a seguinte questão do desafio do buscador. Não subir isso na sua cabeça, porque às vezes o inteligente não é você, é aquele que está ali te ajudando e te amparando. Sim. E principalmente, o desafio do buscador é não interferir no livre-arbítrio do outro. Quantas vezes a gente já não fala para o cliente, não fala para os nossos assistidos, não vai por aí. E vai. Só que a gente não pode mandar. A gente não é pai, a gente não é mãe. E Deus deu para nós o livre-arbítrio, o poder de escolhas. E o conhecimento é em espiral, é o ir e vir. Então, quem é o buscador, estuda e cuida da sua vida. Dá a orientação. Mas quem tem que passar pela porta é o interessado. Uma das grandes importâncias dos buscadores é entender que ninguém tem o arquétipo de Messias aqui. Quem ocupa o arquétipo de Messias é Mestre Jesus e Mestre Rowena. A gente está aqui no sentido de nós se autotrabalharmos. E aí a gente vai para o grupo da raiz. O grupo da raiz fala dos nossos pensamentos, Como é que a gente julga o que é certo e o que é errado, como as pessoas nos veem e como nós co-criamos a nossa realidade. Então, a gente fala das questões espirituais, porque nós estamos aqui. O lado mental, como é que você... Eu vou falar rapidinho, senão não vai dar tempo. Como é que você se sintoniza no astral? Se você está sintonizado no perdão, no amor incondicional, nas boas palavras, você está mentalmente sintonizada com
com a geometria sagrada, com o sagrado, com o divino. Agora, se você está vibrando na terceira e na quarta dimensão, ódio, raiva, rancor, vingança, entre outras situações, não consigo perdoar, você vai atrair uma coleção de situações vibratórias de inferioridade e aí começam a surgir problemas. Porque você está sintonizada no polo negativo. Perfeito? Quer ver um exemplo disso? Não sei se vocês viram aquele caso da motorista do Uber. Triste, né? Aquela que o rapaz Uma situação deu um triste. mata-leão nela. Exatamente, porque é que ela atraiu aquele tipo de cliente. Porque é que eu atraio, de repente, determinados tipos de pessoas na minha vida. O lado emocional, o agir com a razão acima da emoção e não agir no calor, né, das emoções. E a questão do físico. Toda doença psicossomática é resultado de pensamentos desviados e equivocados. Aí, beleza. Aí nós vamos para o grupo de instrumento divino. Bom, aí a gente reencarna novamente por conta de comportamentos, de sentimentos, de inveja, de escassez e entre outras coisas. Um dos grandes problemas, quando eu estava estudando numerologia do tempo, estava dizendo que uma das grandes patologias da humanidade é essa questão das pessoas chamarem amor, mas não é amor, é patologia. Eu acho que o amor é um sentimento bastante sutil, no sentido de que você ama o outro, e o que, se você ama aquela pessoa, diz respeito especificamente, é um problema seu. Você gostar da outra pessoa. Se a outra pessoa gostar de você, você está tocado pela loteria. Existe uma reciprocidade. E o outro não te deve absolutamente nada se ele não te corresponder. O que a gente mais vê, ninguém está apoiando ninguém. Na maioria das vezes. E é o carro-chefe, as relações amorosas, não sei como que é com você, Renildes, mas comigo, o carro-chefe são os problemas do instrumento divino de relacionamentos amorosos. E a maioria dos eixos temáticos não sai desse blá blá blá. São traições, são anulações, são julgamentos, são cobranças e são críticas. Pois eu quero que a pessoa mude. Mas quando você começou a namorar com a pessoa, casou com a pessoa, não sabia que a pessoa era assim. Como é que você vai querer transformar diabo em anjo? E todos nós somos imperfeitos. Ou você aprende a lidar com aquela situação, ou você desiste da pessoa. Ou você está namorando com o valete de copas, que não está aberto para negociações, porque amar não é sentimento. Amar é um verbo que se chama decisão. Eu decidi isso. E casamento nunca foi gostoso. As pessoas se casam porque foi uma maneira da sociedade fazer com que o homem permaneça junto da mulher para a perpetuação da prole e para que as crianças vivam bem. As pessoas se casam não porque gostam uma das outras. As pessoas se casam porque as crianças precisam de pai e de mãe. Então, por isso que, às vezes, os nossos psicólogos falam, antes de você querer casar, quem é o pai do seu filho? Quem é a mãe do seu filho? Já é um grande passo para as coisas darem certo.
lembrar que tem responsabilidades, né? Com essas perguntas já está incutido ali. Tem responsabilidades Exatamente. a adquirir aí, né? A adquirir, porque a gente sabe que os grandes traumas do oráculo terapêutico, da psicologia, da psicanálise, está ali na criança. E como é que essa criança vai reagir? Já teve momentos de hipnose que a professora Rose disse que a moça não se sentia bem-vinda em lugar nenhum e todas as vezes passava por situações dentro do âmbito familiar, quanto na perpetuação, como ela se relacionava com a sociedade, que ela não era bem-vinda, ela não sabia por quê. Foi feita a hipnose regressiva do passado, Dona Rose e a assistida dela caíram aonde? Pum, num buraco. Que buraco é esse? A trompa. Segurando lá a barriga. A mãe pensando em abortar. E pensando, como é que eu vou cuidar dessa criança? Será que esse pai falou, mulher, tô contigo, não abro mão? Será que esse homem é provedor, cuidador e protetor? Ou pelo menos se propõe a isso? Até desmistificar que essa era uma imagem que ela tinha de bebê e de que ela é bem-vinda no mundo, teve que fazer hipnose regressiva. Uau! Bom, aí a gente fala de crenças e sociedade. Então, as crenças e sociedade são pensamentos que são dogmáticos, que as pessoas entendem que são verdades verdadeiras e que são inquestionáveis. E que muitas vezes isso se perpetua. A gente consegue, em alguns momentos, mudar a misoginia? Não. A gente consegue, em alguns momentos, mudar o racismo? Não. A gente consegue, em alguns momentos, principalmente ali no Oriente Médio, quando a gente lê o livro da menina Malala, que levou um tiro porque foi para a escola, e que foi um grande momento de se repensar que as mulheres podem ir para a escola. Então, existem momentos ali na sociedade que o instrumento divino pede para a gente ressignificar algumas crenças que são engessadas e que são obsoletas. Fala de trabalho. O que eu mais vejo em termos de trabalho, e até eu me incluo nisso, trabalho e atividade remunerada. O ideal é que esse trabalho seja algo que preencha a sua essência e a sua existência. Poucos têm esse benefício. Assim como o nosso finado Delfim Neto, que disse que na vida nunca trabalhou. Ele só viveu, porque ele se encontrou como economista e teve uma carreira brilhante. O que a gente vê são problemas de insatisfação e muita dificuldade das pessoas de mudarem de emprego. Um medo de sair da zona de conforto. As amizades. Olha, isso aqui, assim como o amor, são situações aí que dá muito pano para manga. Eu estava até vendo uma novela aí das 8 que falava de relações de amizade. E, às vezes, as amizades não é de cumplicidade e apoio mútuo. Então, tem situações de abuso, tem situações aí de mentiras, tem situações que a gente não consegue dar limite, e também situações que a gente tem dificuldade de fazer amizades e de manter essas amizades. Ultimamente, as pessoas... É difícil a gente ter amigos, né, Rê? Eu acredito que nós conseguimos. Quantos anos nós estamos juntas? Quantas vezes
você já me deu uma puxada de orelha, Apocalipse Sinal. Já faz tempo. Tamo aí, filho. E a prosperidade. Uma coisa que a gente precisa trabalhar é a questão da prosperidade na cabeça das pessoas. Principalmente na cabeça do brasileiro. O brasileiro diz o seguinte: o brasileiro não fala eu faço dinheiro. Já o americano fala make money. O dinheiro é energia. E essa energia é exclusivamente sua. Como é que eu saio dessa zona de conforto? Eu sei que eu estou ganhando pouco, eu preciso ganhar mais. Também fala de crenças limitantes. A minha família é pobre, como é que eu posso me permitir ser rica? Ou eu começo a ganhar mais dinheiro e aí tem um monte de gente querendo que eu fique emprestando dinheiro, ou dando dinheiro, ou sei lá o quê. Não que a gente não possa fazer isso, mas, antes de tudo, trabalhar essas crenças limitantes de que você é capaz, de que você é uma centelha divina e que você tem acesso ao dinheiro. O que mais eu vejo no grupo da prosperidade, quando eu trabalhei com esse livro, é o quanto eu me permito ser próspera. E o dinheiro, assim como o desejo, é um campo semântico de desejos. Além de ter o saldo azul, Bitcoin e uma mansão. A abundância fala de questões, o que adianta eu ter abundância e não ter saúde? De que adianta eu ter abundância e não ter amigos? Do que adianta eu ter abundância e não ter uma família que seja boa? E a parte aqui da família. A parte da família, assim como as amizades, a família deveria dar o apoio. Mas em alguns momentos, pode ser que isso não aconteça. E que eles não sejam os grandes anfitriões quando nós estreamos no mundo. Entender o que é que alguns aspectos da nossa família pode repercutir nas nossas atitudes. Eu peguei um caso de uma cliente, ultimamente, que ela falou que a funcionária dela teve um piti quando a cliente reclamou da questão lá da tosa do cachorro. E ela explodiu. E qual foi o gatilho? Quando a gente puxou os arquivos da caixa, tinha a mãe. Talvez ela associou a crítica da cliente à mãe. E normalmente as questões aí de abusos, de relacionamentos tóxicos, não é com o seu Zé lá do açougue. São com as pessoas mais próximas. E qual é o impacto que essa situação traz para nós? Eu tinha situações ali com a minha mãe que eu não consigo ser uma mulher perfeita como dona de casa. Mas a minha mãe era. E lá em casa, reunidos lá na roça, que a gente tinha casa em São Paulo e em Piedade, as comadres faziam, assim, verdadeira exposição de panela brilhando. E a minha mãe dizia, misericórdia, que o caráter de uma mulher se media no pano de prato que tinha que estar branco. Esses são os valores da época, né? As mulheres cuidavam da casa, né? Exclusivamente da casa, né? Cuidar de filhos e cuidar de casa. Hoje em dia, a coisa mudou bastante, né? A gente tem que trabalhar, tem que ir à luta, né? E aí algumas coisas acabam ficando para trás. Não dá pra gente ficar areia no panela, nem panela, a vida tá tão prática, e nem panela para arear a gente tem em casa, né? Geralmente tem um revestimento por fora, por dentro, passa uma esponja lá que não risca e acabou. Exatamente.
a marca, que a gente não vai falar, e a gente troca o pano de prato, tá tudo certo, a mãe chega lá, limpei, pronto. Joga fora se tá encardido e vida que segue. E vida que segue. Tem as mensagens, que são as 80 cartinhas para a gente refletir. A ação significa a ação que você deve fazer. Vem aqui o pedir ajuda, que a gente já comentou. Vem aqui o expressar, que é colocar para fora aquilo que está dentro de você. Muitas vezes tem gente que tem derrame, que tem problemas no seio, que tem problemas no estômago, que tem, às vezes, câncer, que tem problemas de fezes. Enfesado vem do quê? Intestino que está preso, as fezes presas, está enfesada, tem raiva. Tudo isso porque não coloca para fora. A gente tem que colocar para fora aquilo que a gente está sentindo para a nossa saúde mental e física. Senão começa a ter rouquidão, dor de garganta e por aí vai. Fala muito da questão do perdoar. O perdoar, Remildes, eu gostei muito do conceito dela. É deixar os sentimentos da terceira e da quarta dimensão não vibrar. É deixar o outro ter razão. É virar a página. O que eu digo que o perdoar é você se tornar indiferente com aquilo que o outro fez com você. A indiferença é a ausência do amor. O que é que você pode fazer? Senão você cai lá nos cobiçadores, você quer bater, você quer se vingar. E a vingança é um copo de veneno que você bebe. E às vezes o outro sublima na reencarnação e você não. Por isso que ela diz o seguinte, se você fez alguma coisa, você pediu desculpas, o outro não perdoou, já não é mais problema seu. Fala do poupar. O poupar fala das questões das entradas e das saídas. E como é que você trabalha essa questão da economia. E o poupar, uma vez caiu ali numa jogada que eu vi, de uma pessoa que não queria entrar em contato com as pessoas. Estava num tipo de fobia social. Isso faz com que o outro tenha que reencarnar, porque não trabalhou o amor incondicional. O amor incondicional não é aquela coisa de Cristo, dá um tapa na tua cara, oferece a outra. O amor incondicional é você aprender a conviver. As questões de mudanças. Deixa o velho entrar, para o velho sair, para o novo entrar. Muitas vezes, a causa do sofrimento é porque você não quer mudar. São situações obsoletas que já não servem mais, mas você está ali, ó, segurando. E sofrendo. Solta. Mesmo que isso seja doloroso. Como é que eu vou me curar se eu não tomo remédio ruim? Fala da aceitação e da tolerância. A aceitação e a tolerância não é sinal de fraqueza ou de que você está acomodado, que você está passivo. É você pesar os prós e os contras, o que é bom, o que é ruim, como você lida com as impotências e olhar a situação de uma outra maneira. Por exemplo, você pega, por exemplo, o diário de Anne Frank, uma menina que está na Segunda Guerra Mundial. Ela teve que aceitar a situação e tolerar aquela situação. Vai fazer o que nesse sentido? Além de aceitar e tentar se adaptar a um contexto de vida de controvérsia. Gostei muito da questão da procrastinação, que a gente já vai fechar. Procrastinação é sair da zona de conforto. A procrastinação é entender que se você só está querendo receber e não está querendo dar. A procrastinação faz você pensar que às vezes você acha que você nunca está pronto.
A procrastinação fala muito dentro da perspectiva de Freud da falta de pai. Você não vai além, você não cruza os limites. Por que será? Faz 1 milhão de cursos e acha que não está pronto. Claro que está. É caminhando que se faz o caminho. E aí a gente vai falar aqui, ó, do grupo de ajuda, que a gente precisa finalizar, que não é fraqueza a gente pedir ajuda. Fala das questões da meditação, fala da ajuda profissional, que são os terapeutas, fala da família, fala dos amigos para a gente criar redes de proteção. Eu não sei se vai dar tempo da gente fazer a tiragem de vidas passadas. Você quer? Olha, infelizmente, eu vou precisar de sair daqui correndo, que eu tenho que auxiliar em uma outra live, né? Que eu nem sabia, fiquei sabendo agora à tarde que eu tenho que auxiliar numa live que vai começar às 19 horas, tá? Então, eu vou O que a gente a mensagem. o que a gente pode fazer? Fica aqui dessa live um convite para a próxima e você faz as tiragens. Você volta ali rapidinho para dar uma relembrada nessa exposição e aí você faz uma live só de tirada. O que você acha? Eu já fechei, tá? Passado, presente e futuro. Questões com os pais. Qual é a mensagem? Não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. Qual é a ação desses problemas que está passando? Essa pessoa está com dificuldade de expandir, de ir para frente. Fala que em alguns momentos na vida passada, ela foi presa, ela foi encarcerada. Está pedindo aqui mudança, inovação, sair da zona de conforto, fazer coisas que ela não fez anteriormente. E qual é a ajuda? A meditação. Então, práticas de yoga, práticas de psicanálise, práticas de situação que ela consiga entender o porquê que a vida dela não está avançando, para que ela tenha força de ego, para se desestruturar, sair dos seus mecanismos de defesa e seguir em frente. Porque o mundo, para ela, o mundo é dela. Só basta ela dar o primeiro passo. Bom, não deu para fazer a tiragem de vidas passadas. Eu acho que foi bastante positivo a explicação da minha experiência com o oráculo. Foi uma pena a gente não poder experienciar mais as jogadas. Em algum outro momento a gente pode vir a fazer. E eu agradeço aí imensamente todos aí que nos assistiram, né? E que irão nos assistir. Desejo a todos aí uma excelente semana. E mais uma vez, Renildes, gratidão aí por esse espaço. Eu que agradeço, Silvia, peço desculpas, né, para a gente não poder explorar mais esse oráculo, mas fica aí o convite para a gente fazer o oráculo terapêutico responde. E aí a gente faz mais jogadas. O que você acha? Fica aí o convite. E as pessoas, sim, porque prestem atenção nas nossas redes sociais quando a gente for fazer essa live. Sim, porque o oráculo terapêutico, o cliente apresenta o sintoma. E o oráculo terapêutico, ele vai na raiz do problema. Muito bom. Para a gente fazer vários métodos, várias jogadas, e a própria autora nos dá essa permissão. Tanto a autora, quanto o astral. Perfeito? Então... Perfeito. Um beijo aí para todo mundo. Muito obrigada pelo espaço. Rê, bom trabalho aí para você. Obrigada. Um beijo para todos e até a próxima live, se Deus quiser. E Ele quer. Se Deus e Ele quer. Que assim seja, assim se faça. Tchau, tchau. Beijo, tchau.